parte para poder abençoar o reino, missões, ministérios. Quero te louvar pelas pessoas que estão trabalhando, Pai, que têm se dedicado a isso, aquelas pessoas que têm também ofertado nessa campanha, Pai, de reforma, aquelas que estão também adotando com muito carinho, Pai, jovens e adolescentes para o acampamento deles. Essa igreja é uma igreja que ama servir, Pai. Obrigado por isso. O nosso coração continua sendo um coração generoso para as coisas do Senhor. Dedicamos a Ti, Pai, dízimos e ofertas, aquelas pessoas que já ofertaram, já dizimaram este mês. Que o Senhor continue abençoando e prosperando. Aquele que ainda não fez, Pai, que possa fazer até nos próximos dias. Que essas pessoas possam ter gratidão ao Senhor, Pai. E entender que não é dar para a igreja, é devolver para o reino e abençoar pessoas, Pai. Nós pedimos para quem está desempregado, para quem está passando por uma adversidade financeira, que o Senhor possa de uma forma poderosa e milagrosa, Pai, abrir portas, abrir janelas dos céus e usar essa igreja, essa comunidade de fé para poder abençoar essa vida, essa família, Pai. Nós somos gratos como igreja. Receba, Pai, as contribuições. Nós te louvamos e agradecemos em Teu nome. Amém e amém. Isso aqui trouxe em espécie, no final do culto você pode trazer no ofertório, ou então pode fazer o Pix, né? Está aí no seu banco aí, o QR Code. Fala para a pessoa do seu lado, agora é a palavra, não puxa papo comigo. Fala aí, é bom falar, é bom avisar. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens, e essa série de mensagens, ela tem como tema, vencendo as guerras. Se puder apagar as luzes do templo, para poder o pessoal poder ver. É interessante porque quando você fala de guerra, o que vem na tua cabeça? Vem uma batalha, vem uma luta. Você pode talvez imaginar aquele campo de guerra, né? Certa vez perguntado para a filha do Billy Graham. Billy Graham foi um grande homem de Deus que evangelizou muitas pessoas, ganhou milhares de pessoas para Jesus, era um evangelista nato. Eu vou confessar um pecado aqui para vocês, posso? Eu matei Billy Graham um tempo atrás, vocês lembram? Teve uma pregação que eu fiz aqui, tal, de mártires da fé, e eu coloquei Billy Graham lá. Aí o pastor, ele estava aqui, pastor, Billy Graham já morreu. Eu não sabia disso. Aí depois eu fui ver que não era Billy Graham, era outro Billy. Mas o Billy Graham já morreu, tá? Mas a filha do Billy Graham, uma vez, numa entrevista, ela foi questionada, na época do 11 de setembro, 2011. Ela foi no talk show e perguntou, olha, onde que estava Deus no dia 11 de setembro? E na sua discussão, ela começou a falar, Deus estava no lugar onde Ele estava. O problema é que nós não estávamos no lugar certo. Ela começou a discursar ali, como que as pessoas se afastaram de Deus, se distanciaram da presença dEle, inclusive o povo americano. E aí muitas vezes nós perguntamos, onde que está Deus em meio à guerra? Onde que estava Deus na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Onde que estava Deus no 11 de setembro? Onde que estava ou está Deus nessa guerra que não tem fim da Ucrânia com o pessoal da Rússia? Aonde que estava Deus quando o Hamas invadiu lá em 7/10/24 Israel e começou essa batalha sangrenta? Onde estava Deus? Talvez para pensar aonde estava Deus nas grandes batalhas do mundo e trazer essa resposta, nos traz um conforto. Deus continua no seu lugar. E talvez porque essas pessoas que se afastaram de Deus não percebem a ação de Deus. Agora, quando a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a pergunta é, onde está Deus nas minhas lutas? Porque às vezes dá uma impressão que Deus está distante, que Deus não está perto de mim. E aí essa resposta, onde está Deus nas minhas lutas, vai depender de onde você está, ou se você está disposto a lutar também nessas lutas. O texto que a gente vai ler aqui é um texto que você já leu muitas vezes, muitas pessoas talvez saibam até de cor, mas às vezes nós não podemos prestar atenção na profundidade do que é estar preparado para uma luta. Talvez você vai ler esse texto pela primeira vez, mas o meu desejo é que essa palavra venha fazer sentido em sua vida, e que de hoje, nos próximos 2 domingos, você possa se preparar para vencer todas as suas guerras, amém? Abra a sua Bíblia, ou ligue o seu celular, a sua Bíblia, em Efésios capítulo de número 6.
Efésios 6, onde o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja de Éfeso, e no finalzinho dessa carta, ele vai trazer instruções práticas de como nós podemos vencer as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas. Efésios capítulo de número 6, o versículo é de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Versículo 12, pois a nossa luta, nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestes. Até aqui por enquanto. Pai, obrigado pela tua palavra que vamos continuar a ler. Prepara o nosso coração, a nossa alma para receber a tua palavra e que ela venha fazer valia, que ela venha fazer efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo está dando um exemplo até do soldado romano, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco, porque o povo entendia o que era um exército, o que era uma guerra, olhando para aquela realidade daquele tempo. E aqui ele começa, para finalizar aqui eu vou te dar instruções, como que você deve permanecer firme em Deus, como que você deve permanecer, mas o porquê que você deve permanecer, e o que nós esquecemos muitas vezes, nós somos um povo espiritual, o povo de Deus, o povo que serve ao Senhor. Nós não vivemos, aliás, nós vivemos no mundo natural, mas nós precisamos estar atentos ao que acontece no mundo espiritual. O natural é o que está acontecendo, as guerras, as lutas e tantas coisas, mas o mundo espiritual são poucas pessoas que têm um discernimento. E no versículo 12, o apóstolo Paulo começa a dar algumas instruções. Ele fala, olha, no versículo 12, nós quem? O povo de Deus, não é qualquer pessoa. As pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não andam com Cristo, não têm o discernimento que é esse mundo espiritual. Então esse nós cabe para quem é discípulo de Jesus. Então nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue. A nossa luta, na realidade, não é contra pessoas, não é contra, por mais que muitas vezes a nossa luta é contra uma pessoa, mas se você é espiritual e se você entender a profundidade da sua vida, a sua relevância nessa terra, você tem que entender que a sua luta, na verdade, não é contra pessoas, é contra o que está operando no mundo espiritual. Ele diz, a nossa luta é contra governantes e autoridades do mundo invisível. Há um mundo invisível onde existem demônios, aonde existe uma hierarquia de anjos demoníacos que eles atuam em muitas áreas, em muitas esferas. E o texto diz que há governantes, que há uma autoridade no mundo invisível. Se há uma autoridade, há outros que submetem a essa autoridade. E isso são demônios e os seus anjos. Nesse exato momento, agora, às 9h49, está tendo uma guerra espiritual. Talvez você veio para cá hoje, nesta manhã, e nem percebeu que está tendo uma guerra espiritual. Talvez para você estar aqui hoje é uma grande luta. Talvez para você que veio aqui nesta manhã, você já veio da sua casa com vontade de não vir. Talvez você está aqui hoje, talvez até forçado. Talvez você veio só pela graça do Senhor, porque você está vendo uma adversidade tão grande, e nesse exato momento, está tendo uma guerra entre anjos de Deus e demônios. Há uma guerra espiritual. E ele continua, nesse mundo invisível, contra grandes poderes, ou seja, o diabo, no seu poder limitado, ele tem um grande poder. Neste mundo de trevas que nós vivemos, e contra espíritos malignos, nas esferas celestiais. É uma dimensão espiritual, é invisível, nós não vemos, mas ela acontece. As batalhas espirituais
As batalhas, elas se envolvem, elas acontecem no ambiente espiritual e invisível. Talvez nas suas lutas diárias, lá no seu trabalho, na sua família, há lutas espirituais que você talvez não está percebendo, mas que nessa dimensão espiritual, ela existe. Mas nós estamos tão ligados às coisas naturais, nós estamos tão ligados às nossas vontades e desejos, nós estamos tão mais ligados às coisas que nos distraem, às coisas deste mundo, que às vezes nós estamos vivendo como se fossem pessoas no curso deste mundo, e não vivendo com os olhos espirituais abertos, e entender que muita coisa que está acontecendo é porque você está desligado do mundo espiritual. A gente acaba nos acostumando a vir na igreja, aí eu vou trabalhar a semana toda, e depois eu tenho o meu trabalho, a minha escola, e você vive a sua vida ordinária, numa sequência de ações, e você esquece, como a palavra nos diz, que nós não somos deste mundo, nós somos apenas forasteiros, nós somos pessoas, somos peregrinos nessa terra, mas enquanto peregrinos nessa terra, há lutas, há guerras acontecendo em todo momento. O que você enxerga é uma guerra visível, mas além dessa guerra, há uma guerra espiritual. Por exemplo, eu creio que você tem luta na sua casa. Quem aqui é casado, casada, sabe como é difícil no relacionamento, e às vezes você tem guerras encontradas na sua casa, do seu lado, no seu casamento, e elas são constantes, porque existem os desentendimentos, existem, a incompatibilidade de algumas questões, mas casais que vivem constantemente em guerras, em discussões, em brigas, opa, peraí, isso não é normal, ao menos não deveria ser normal. Talvez a sua guerra é na sua família, é você, pai, mãe, com os seus filhos, ou talvez os seus filhos numa guerra com os seus pais. Às vezes é lá no seu trabalho, você que é subordinado, ou que você é líder, e há ali discussões e problemas, aquela tensão, aquela vontade que não dá nem vontade de levantar para ir trabalhar. Talvez tem pessoas aqui pensando, Deus, por que amanhã é segunda-feira? Porque amanhã eu vou trabalhar, vou encontrar com aquele, não é atribulado, aquele abençoado, porque crente não xinga, aquele abençoado, aí é mais difícil ainda. E já teve com você aquele sentimento, puxa, eu não tenho prazer nenhum em trabalhar porque eu vou encontrar aquela pessoa, que eu sei que se eu for me encontrar com ela, a gente vai brigar, a gente vai discutir, e você vai adoecendo por dentro. Talvez é lá na sua escola, na sua faculdade, onde você se relaciona, que ali acontece também muitas tretas e brigas e contendas, que você está enxergando no mundo natural. Às vezes são lutas emocionais. Maior parte das pessoas que são doentes emocionais, é porque elas enfrentam lutas aqui dentro, onde ninguém sabe, onde somente Deus entende, conhece, sonda o coração. Mas são lutas tão profundas que muitas vezes essas pessoas não têm forças para lutar. Eu já falei aqui muitas vezes, 90% quase das pessoas que vêm fazer atendimento comigo no gabinete são lutas emocionais. São guerras emocionais que elas estão vivendo. E essas guerras emocionais, muitas são frutos de guerras de casamentos, de família, de trabalho e tantas outras coisas, ou são guerras que geraram no coração dela, e ela não está entendendo isso, ela não está conseguindo lidar com isso, e são guerras terríveis. A minha pergunta para você nessa manhã, que Deus preparou para você, qual é a sua luta hoje? Qual é a sua guerra? Qual é a sua batalha? Qual é a sua adversidade maior, que você talvez só está conseguindo enxergar com os olhos naturais? Qual é a sua guerra hoje que você enfrenta, que hoje, abrindo os olhos, puxa, peraí, será que tem talvez aí acontecendo junto uma guerra espiritual, e no final você vai entender porque existe essa guerra espiritual?
Em qualquer lugar de guerra, quando você vê nos filmes e nas reportagens, existem alguns lugares estratégicos. Existe um lugar de preparo, onde você vai se preparar, onde você vai saber o que é o seu inimigo, você vai preparar o seu ambiente para saber como lutar. Esse lugar é a igreja. E também a palavra de Deus que te instrui o que é essa guerra. Há também um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas, os soldados se encontram, porque um soldado na guerra não vai ficar à vista para todo mundo, ele vai se esconder, ele vai se refugiar. E há também um outro lugar, que é um lugar de ação, um lugar de ataque, um lugar de posicionamento. Salmo 46, versículos de número 1 diz: o Senhor, Ele é o quê? Meu refúgio e a minha fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da adversidade. Então o Senhor de fato, Ele é seguro, Ele é um refúgio, Ele é a minha força nos tempos difíceis, porque uma guerra não é um tempo fácil, não é um tempo de paz. Porém, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos mais viver assim, achando que qualquer problema, situação, guerras, lutas e contendas, isso vai passar, tá tudo bem. Não! Não pode ser assim. Eu não posso encarar todas as minhas guerras e as minhas lutas como algo normal, porque muitas possibilidades, muitas vezes essas guerras são de ordem espiritual. E aí, o apóstolo Paulo, ele dá continuidade, versículo 13, vamos lá comigo. Ele fala assim: portanto, vistam não, vistam de toda a armadura. Sabe por quê, meu irmão? Eu não servi, alguém que já serviu o exército? Já serviu? Alguém mais? 2 pessoas só? Os homens não, só 2 homens? Os demais digam glória a Deus. Eu não servi o exército, eu não servi o tiro de guerra. Eu fui no grupo de excesso de contingente. Saí feliz aquele dia lá, Lucas. Mas o pessoal que serve, o pessoal que vai para a batalha, eles não vão de chinelo, eles não vão de bermudão, não, eles vão preparados. Aqui o Paulo está dando algumas instruções. Vistam de toda a armadura. Vai para a guerra, meu irmão, tem que estar preparado. E a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, isso é incrível. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. O problema está aí, gente. Parece que você enfrenta uma batalha, depois você, relaxa. Não, o texto fala, vencer uma batalha, fica ligeiro, porque pode vir outra batalha. E lá no versículo 14, assim, mantenha uma posição. E aqui eu posso mudar o texto, né? Segundo Luciano, mantenha o posicionamento. Como? Colocando o cinto da verdade. Nós conhecemos, aqui são elementos figurativos que nos mostram como nós devemos estar rodeados. Ele fala do cinto da verdade. Nós conhecemos a verdade. Quem é a verdade? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E a couraça é aquele peitoral, né, da justiça, ou seja, quando Jesus, ele é o teu Senhor, quando ele é o teu justo Salvador, e a sua justiça está nele, você começa a se proteger. Aí o texto continua, versículo 15, como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Meu irmão, enquanto você está se preparando ali, o sapato das boas novas representa que em meio a qualquer guerra, você vai continuar declarando as boas novas. Você já viu naqueles filmes, que mostra o exército treinando? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, sabe? É meio que assim, enquanto eu estou vigiando, enquanto eu estou me preparando, não estou dormindo, eu estou declarando a palavra, eu estou vivendo a palavra. E aí o texto diz lá no versículo 16, em todas as situações, aí ele vai diferenciar, porque às vezes, em algumas situações, você não vai pregar o evangelho, em algumas situações, você não vai viver uma justiça, mas em todas as situações, levantem o escudo da fé.
E para quê? Para deter as flechas de fogo do maligno. Ou seja, meu irmão, o escudo da fé, a sua fé é o que vai determinar se de fato você está posicionado ou não. Porque com o escudo, você pode estar até sem um sapato, pode vir uma flecha ali, pode vir uma flecha na perna, mas com o escudo você se protege. A fé que você crê nesse Deus poderoso é o que vai te proteger de todas as setas de Satanás, amém, igreja? É quando vem uma luta, você fala assim, puxa, essa luta é grande, mas eu acredito, eu tenho fé, que o meu Senhor, o meu escudo de fortaleza vai me guardar. Esta fé, ela tem que estar sempre em chamas. E lá no versículo 17, usem a salvação como capacete, ou seja, na tua mente, você tem que ter a certeza e a convicção da sua salvação em Cristo Jesus, tem que ter a certeza na sua mente, e da sua mente vem para o teu coração, e aí, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus no teu coração, numa guerra, numa batalha, você perde. A arma de vitória, a arma de ataque, é o escudo da fé que você pode ir para frente, e a sua espada, a palavra de Deus. Numa adversidade, numa luta, não declare murmuração, mas de novo essa luta, de novo esse problema, de novo meu filho, de novo esse meu marido, de novo aquele meu chefe, de novo essa situação. Não, declare Deus, o Senhor é meu Deus, a minha fortaleza, eu repreendo Satanás, eu vou declarar que Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, eu vou declarar que Ele é meu Senhor e nada me faltará, eu vou declarar a palavra de Deus, porque a palavra vai me fortalecer para ser vencedor. Para de murmurar, irmãos, para de mimimi, meu irmão, acorda, declare a palavra. Mas como é que eu não vou declarar a palavra se eu não estou lendo a palavra? Porque você não vai se preparar para uma guerra, meu irmão, vindo no domingo de manhã, assistir uma pregação e ouvir 1h30 de culto, participar e viver a sua vida na semana toda. Aqui é apenas um QG, você aprende algumas coisas, mas lá que você vai botar em prática, não adianta nada eu ler hoje a palavra aqui, e você passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem abrir a tua Bíblia. Diga assim, fala Deus, agora fala comigo Deus, porque é fácil falar, fala Deus para o meu irmão, né? Mas talvez você é essa pessoa que a última vez que leu a Bíblia foi domingo passado. Nós precisamos voltar a ser o povo da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser aquela turma, aquele povo que é o povo da palavra, que não apenas anda com a palavra, naquele tempo andava debaixo do braço, hoje anda com a palavra no celular, mas não é debaixo do braço nem no celular, é no seu coração. Há um tempo atrás, né, pastor Lucas, a gente ouvia assim sempre, olha, principalmente o povo batista é o povo da palavra, que hoje em dia eu tenho visto uma grande queda, porque o povo não está mais buscando a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, ela é poderosa para discernir o que é certo e o que é errado, que ela penetra em juntas e medulas, é a palavra de Deus que vai te fortalecer, meu irmão. Pode vir a maior adversidade da sua vida, talvez está acontecendo hoje as suas maiores lutas, mas declare a palavra, que com certeza você vai ter vitória no tempo certo, em nome de Jesus. Decisões produzem destino. A sua decisão de viver a palavra vai te dar um destino certo, vai dar um final feliz. Talvez nessa jornada você vai ter lutas, dificuldades, mas ok, você vai viver em guerras, talvez não está vivendo hoje, mas você em algum momento vai viver guerra, mas não tenha medo, porque se você estiver fortalecido, preparado, se protegendo com a sua fé e guerreando com a palavra, você vai ser mais do que vencedor. E não é uma palavra triunfalista não, meu irmão, para falar assim, olha, você é mais do que vencedor. Não, é palavra de Deus, porque se nós vivemos a palavra, nós seremos mais do que vencedores. É Bíblia, é palavra de Deus. Pastor, eu estou cansado nessa minha jornada, essa minha luta, eu não tenho mais força,
Talvez uma batalha, numa luta, é tempo de você parar, sentar, se preparar, se alimentar, se fortalecer para você para a batalha. Mas o Senhor diz lá em João 16:33, o próprio Senhor Jesus disse isso. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui neste mundo, vocês vão ter lutas, vão ter guerras, vão ter batalhas, vão ter aflições. Mas o Senhor Jesus diz, anime-se, tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer? Que naquelas lutas que as pessoas estavam vivendo, e nas diversas batalhas, Jesus conseguiu. Se ele conseguiu, nós também podemos, não pelas nossas próprias forças, mas pelo poder dele. E também profetizando que o Senhor Jesus, ele iria ressuscitar, ele venceu a morte. Então, em Jesus, nós temos a certeza que nós também venceremos. Ele fala assim, filhos, acalme. Fica tranquilo, lá em Isaías diz o seguinte, 41:10, não tenham medo, pois eu, o Senhor, estou com vocês. Ah, pastor, estou desanimado. Ele diz, não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei você, eu te ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, eu vou te sustentar. É palavra de Deus, meu irmão. Nós somos o único povo nessa terra que na batalha eu sei que eu vou ser vencedor em nome de Jesus. Porque a palavra me afirma isso. Se as suas decisões hoje vão produzir um destino certo, qual é a sua decisão hoje? Continuar talvez murmurando, vivendo no mundo natural, ou mergulhar em Deus e viver o espiritual de Deus para a sua vida? Eu creio que o Senhor te trouxe nessa manhã, para você analisar a sua vida e falar, peraí, eu preciso ser uma pessoa mais espiritual. Vou me posicionar em Deus, para enfrentar as minhas jornadas em Deus, não pelas minhas próprias forças, porque se eu, Luciano, antes de ser pastor, eu, Luciano, tenho as minhas limitações, as minhas fraquezas, eu sei que se eu for lutar pelo meu intelecto, eu vou lutar pela minha formação acadêmica, eu vou lutar pelas minhas forças, eu sei que talvez no natural eu possa vencer, talvez no argumento, talvez numa fala, talvez numa ação mais bruta, eu posso vencer as guerras naturais, mas as espirituais eu vou estar perdendo de lavada, se o Senhor não for o Deus da minha salvação. E é tempo, igreja, meu irmão, minha irmã, de você buscar Deus e se fortalecer nele, para enfrentar as suas lutas. Livro de Tiago, capítulo 4, parte A diz, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de você. É tempo da gente buscar a Deus, se aproximar de Deus. E o texto continua de uma forma muito interessante. Ele diz assim, aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aí ele fala, se consagrem, lavem as suas mãos, ó pecadores, purifiquem o seu coração, vocês que têm a mente dividida. Olha que interessante. Essa mente dividida é nas incertezas da vida. Talvez uma mente dividida que não está entendendo o que é o natural ou o espiritual. Uma mente dividida que talvez ainda não sabe se você caminha com Deus ou não. Por isso que eu falo que hoje, decisões firmes em Deus vai produzir um destino mais excelente em Deus. É tempo de você olhar para você mesmo e falar assim, peraí, que destino que eu quero ter para a minha vida? Aonde eu quero chegar? Quais são as minhas lutas e as minhas guerras hoje que eu estou vivenciando, que eu estou talvez até pensando em desistir? Talvez há pessoas aqui que por causa das suas guerras naturais até desistiu de Deus. Eu conheço pessoas no meu ciclo de amizades que por uma guerra que enfrentou, por uma adversidade humana, não se atentou na espiritual, e ela se enfraqueceu, desanimou com Deus, e hoje não tem nem mais força para voltar para o exército. Talvez foi uma palavra jogada, uma situação que trouxe um peso, talvez foi uma decisão errada, equivocada, talvez foi uma atitude dela errada, porque ela estava lidando com questões naturais, só com olhos naturais. Nós precisamos enxergar as coisas com olhos espirituais, porque na Bíblia, todas as batalhas e lutas foram de olhos espirituais. Quando o Senhor lá, junto com Moisés, ele daquele grande multidão de pessoas, imagine a luta de Moisés de conduzir milhares de pessoas da terra prometida, um monte de murmuração, se Moisés fosse lutar sozinho. Mas o Senhor abriu aquele mar, não por causa de Moisés, mas pelo poder do Senhor.
Se você for ver outras lutas ali, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles obedeceram a Deus, foram fiéis a Deus, eles foram colocados numa luta, numa prova, num fogo ardente ali, mas por eles mesmos, teriam virado churrasquinho, mas não, eles foram visitados pelo quarto homem da fornalha, o Senhor Deus estava com eles. Daniel na cova dos leões, que luta, por obedecer a Deus, por ter visão de Deus, por permanecer em Deus, por decidir viver com Deus, ele foi lançado numa cova cheia de leões, e os leões não comeram, jejuaram. Tantos outros homens de Deus, Davi nas suas batalhas, depois até o apóstolo Paulo, quantas lutas e adversidades que Paulo viveu, mas ele permaneceu em Deus, porque ele sabia que na sua vida, na sua jornada, nas suas lutas mais profundas, nas suas lutas mais intensas, o que prevaleceu não foi a vontade dele, não foi a força dele, mas foi a força que veio do alto em nome de Jesus. E essa força que o Senhor quer te revestir nessa manhã. Fique de pé se você puder. Aleluia. Deus está falando com você, igreja, amém?